de caminhos, elas nunca são levadas em conta quando partem aqui da Câmara de Vereadores. E eu acompanhando as oitivas e lendo e relendo essas 4.000 laudas, porque eu li bastante, vejo a repetição de coisas, dizendo, não, foi tudo tranquilo quando o postão 24 horas fechou. Os servidores foram bem tratados, foi conversado com os servidores, foram chamados e de forma elegante, educada, foi indicado caminhos para eles. Mas vem cá, que cenário eu vi? Será que eu estou ficando louco? Porque aqui na presidência dessa casa, aqui na Comissão de Saúde, o que eu recebi foram servidores estressados, angustiados, gente chorando, gente com boa formação, funcionários com uma formação das melhores, com história no serviço público, trabalhando há 10, 15 anos no postão, não por causa dos 60% a mais do salário, porque gostam da profissão, também por causa do seu salário, sim, porque ninguém vai sobreviver sem salário, mas por causa do seu gosto pela profissão, vinham aqui e choravam e diziam, faziam relatos assim, olha, eu moro lá no outro lado da cidade, estou me colocando lá naquela UBS. Isso não é tratar de forma tranquila e de forma respeitosa um servidor. Não é. E os servidores da área da saúde, quando o postão foi fechado, eles não foram tratados com essa leveza e com esse espírito de urbanidade, com esse espírito de paz que o secretário Júlio César Freitas diz nas suas entrevistas e fala nos seus depoimentos. Não foram tratados assim. Aliás, tem sido o espírito desse secretário, é assediar moralmente os servidores da área da saúde. Assedia moralmente, diariamente, os servidores são assediados moralmente. E tem medo, inclusive muitos dos casos já viraram ocorrências policiais, muitos servidores têm medo de fazer as denúncias mais apuradas, porque se tivessem essa coragem, provavelmente nós teríamos muitos outros casos de assédio moral, de falta de respeito com o servidor. Muitos, nos CES, nas UBSs, enfim. E agora as vítimas também são os funcionários, os servidores dessas empresas falcatruas terceirizadas que a Prefeitura colocou, IGH e agora esse em saúde. A nossa luta sempre foi pelos servidores. A nossa luta não é contra a saúde, a luta desses servidores aqui concursados, que não podem ser vítimas desse pensamento de que servidor ganha muito, de que servidor é vagabundo, de que tem que terceirizar. Não são esses servidores que devem ser a vítima, não são os servidores do IGH, não devem ser os servidores do InSaúde. Nós temos que lutar pela não precarização e pela não terceirização da área da saúde. É essa luta que esses servidores que estão aqui, não apenas os da saúde, as lideranças comunitárias, os presidentes de AMOBs, a área da cultura, a farmácia do IPAM, está aqui representada. Muitas pessoas vieram aqui, aliás, um ponto positivo para esse prefeito é que, a partir dele, as pessoas começaram a bater aqui na porta da Câmara de Vereadores. E é isso que tem que fazer, é chutar a porta da Câmara, entrar aqui nesse plenário e fazer as reivindicações que tem que fazer. Então, palmas para ele, porque ele conseguiu fazer com que a população procurasse a gente, lutasse por seus direitos. É isso que a população tem feito, é não deixar de lutar e estar lutando. Cultura, esporte, farmácia do IPAM, profissionais da área da saúde, escolinhas, professores, área de educação. Esse pessoal aprendeu a lutar e veio aqui e lutou. E não foi em vão, não foi em vão. Então, eu quero dizer que essa história de que o Conselho de Saúde foi ouvido, que foi tudo respeitado, não é bem assim. A denúncia está séria, a denúncia ela é relevante, o Conselho de Saúde não foi ouvido. Eu mesmo participei de uma assembleia aqui, bastante tumultuada, inclusive, porque o cenário era esse aqui, ó, centenas de pessoas aqui. E a tentativa de quem estava à frente, comandando aquela reunião do Conselho Municipal de Saúde, que falaria da UBS+, falaria dessas questões todas que estão no processo, era atrapalhar a reunião, iludir os servidores e os conselheiros. Era esse o propósito daquela reunião. E depois disso, evidentemente, quem faz uma reunião daquela com 200 pessoas aqui, tenta fazer tudo diferente, é evidentemente que isso ia virar uma bola de neve, ia virar uma confusão tremenda. E aí, para num processo como esse, é aí que eu digo, é isso que eu falo. O meu respeito também aos servidores, os CCs do prefeito. Eu não sou contra CCs. Quando o pessoal vem aqui com plaquinha, CCs, eu não sou contra CCs. O que a gente tem que ser contra é contra o excesso, é de CC vagabundo.
CC vagabundo a gente tem que ser contra. CC que não trabalha, excesso de CC, isso sim a gente tem que ser contra. Agora, os CCs, inclusive muitos CCs do prefeito Daniel Guerra, são pessoas honradas que trabalham e gente de boa formação. Não tem culpa se o chefe trata eles com desdém e dá ordem para eles fazer o que fizeram nessa administração pública. Mas são muitos profissionais valorosos e com boa formação que trabalham, inclusive, no governo Daniel Guerra. Eu prego cada vez menos CCs, cada vez mais CCs de qualidade. Também essa é uma defesa minha. Mas que trabalhem. Então fica também a minha solidariedade aos secretários e a vocês que trabalharam nesse governo. Vocês não têm culpa. Acreditaram também no conto da sereia. Aliás, eu acompanhei como jornalista na Rádio Caxias, na Rádio São Francisco, na Rádio Mais Nova, processos eleitorais. Acompanhei o processo eleitoral da eleição do PEP, a segunda eleição do PEP, a primeira eleição do Sartori, a segunda eleição do Sartori, do Vanin, do prefeito Alceu. Vi como são difíceis os processos eleitorais, vi como é difícil também o prefeito assumir uma cidade como a nossa, com os desafios que tem. E eu também entendi, embora não tenha votado no prefeito Daniel Guerra, em 2016 que ele poderia tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma bela administração. 148 mil votos, e acredito que muitos de vocês, inclusive aqui servidores municipais, votaram nele. Votaram nele com a esperança de que poderia ser uma mudança. E ele vendeu a ideia da mudança. Vendeu a ideia de fazer uma administração moderna, vendeu a ideia de fazer uma gestão moderna, vendeu a ideia de não ter compadrio, de não contratar amigos, afiliados. E o que ele fez em relação aos parentes, nós temos um projeto lá na prefeitura de antinepotismo para proibir essa vergonha da contratação de parentes. Vocês acham que esse projeto voltou da prefeitura? Por quê? Por que não voltou? Porque está cheio de parentes do prefeito. Aliás, ele preza pela família, mas a família é dele. É a família dele. Durante 3 anos, e não sejamos hipócritas, durante 3 anos, dá para enumerar o nome, eu posso botar o nome das pessoas aqui, de parentes do prefeito, parentes de secretários, parentes de vereador, inclusive a esposa do vereador, não tem nada de ilegal, mas a gente pode questionar a moralidade. Também trabalha na Codeca, não é ilegal. Mas essas questões todas foram trazidas na eleição de 2016. E nós acreditamos nisso, a população acreditou nisso. 148 mil pessoas acreditaram nisso. Então não tem nada de golpe aqui, não. Golpe é a gente fechar os olhos para o nepotismo. Golpe é a gente fechar os olhos para essas empresas falcatruas que estão sendo contratadas nessas licitações que geram dúvida. Isso sim é golpe. E se a gente não pode esperar até outubro do ano que vem para uma eleição democrática, porque o prefeito se elegeu de forma democrática em 2016, legítima. Se a gente não pode esperar até lá, em outubro de 2020, nós temos um instrumento democrático que é o instrumento de a gente fazer essa análise. E estancar. Podemos não fazer melhor, mas podemos estancar a ruindade. E essa é uma tarefa que cada um de nós, vereadores, temos o poder agora. Estancar a ruindade, não deixar que as coisas piorem. E eu quero dizer o seguinte, eu não participo, não quero participar, não tenho nenhum problema, nenhum medo com a política de 2020. Quero ver tu participando da política de 2020. Participe. Já processo democrático de 2020 é importante que a gente participe sim dos processos eleitorais. O ano que vem tem um processo importante que cada vez mais pessoas participem nos processos eleitorais como vereadores, como candidatos a prefeito, que a gente escolha o melhor modelo, que a gente não tenha medo de participar. Isso é importante, que você participe. Desculpa se eu fui agressivo contigo, não é. Muito bom. É isso aí. E centenas de pessoas, assim como você, fazem o trabalho comunitário, e isso é muito importante. Vereador Alberto, só um instantinho. Pessoal, a plateia não pode se manifestar. Não pode interferir na fala do orador. Eu peço a gentileza que também mantenha as faixas baixas, permaneçam sentados para que os que estão sentados atrás também possam acompanhar.
Tudo tem seu tempo, vamos com calma, pessoal. E reafirmo que esse espaço aqui é um espaço em que nós não podemos dar apartes e não será permitida agora, depois, na hora da votação, a declaração de voto. Agora, se quisermos falar alguma coisa sobre voto, nesse momento pode. Depois não, depois é sim e não, certo? Pedir uma compreensão de todos aí, por favor. Presidente, eu quero, para encerrar, tenho 3 minutos, eu não estou festejando nada aqui. Não é um momento como esse não é motivo para mim de festejo nem de alegria, independentemente do resultado disso aqui. Eu pouco conversei, inclusive, com os outros vereadores, a minha posição aqui tem sido de fiscalização ferrenha do governo, não só sendo de oposição, mas de fiscalização. E eu quero dizer para todos os colegas vereadores e para todos que nos assistem, vou continuar fazendo fiscalização, independente de quem estiver na prefeitura, seja Daniel Guerra, seja qualquer outro prefeito, inclusive do meu partido. Porque essa é a nossa missão aqui, é fazer um trabalho de fiscalização e proposição, independentemente de qual a linha ideológica que vai assumir. Então, que ninguém pense que a gente vai aqui recolher louvores por causa do resultado dessa votação. Não há vencidos, não há vencedores. Tudo isso é um grande prejuízo para Caxias do Sul, um grande prejuízo. A cidade está parada já há algum tempo. Isso não é motivo de a gente sair festejando, isso é motivo de tristeza. Um momento como esse, para mim, é um motivo de tristeza. Mas a gente tira uma lição disso tudo. Nós precisamos pensar para frente, nós precisamos parar de remoer o passado, nós precisamos parar de achar culpados, de ficar culpando governos anteriores, nós precisamos parar com as mágoas, com o ódio, de olhar para trás. O prefeito, eu tenho certeza que o prefeito Daniel Guerra, quando entrou, ele tinha as melhores das boas intenções de fazer a transformação dessa cidade, eu tenho certeza que ele tinha. Tenho certeza. E aí ele teve a eleição, 148 mil, ele teve todo o apoio popular, ele teve todo o apoio para fazer e, convenhamos, não fez. Não fez. Aqui a Câmara de Vereadores, Bom, eu não vou debater, eu não quero debater com vocês. A Casa aprovou a maioria dos projetos que foram enviados pelo Executivo. É só vocês estudarem sobre isso. Presidente, é isso. Eu quero parabenizar a comissão processante, vereadora Paula pelo relatório, vereador Fiuza e também vereador Alceu Tomé. Não é uma tarefa das mais fáceis, vocês foram sorteados, poderia ser qualquer um de nós sorteados para essa comissão. Então, quero parabenizar o trabalho de vocês, a maneira com que vocês se comportaram, a maneira com que vocês tentaram fazer as coisas certas. E parabenizar também os procuradores que tentaram também fazer a defesa do prefeito dentro da legalidade, dentro do esforço deles. Parabenizar vocês também pelo espírito republicano e pela maneira profissional que vocês se portaram. E vamos à luta. Eu voto com o relatório. Vereadora Adiló de Domênico, se quiser...